Hoje a gente vai ter o Fala IPO com a nossa parceira aqui, minha parceira Ju Maranhão. A gente vai falar sobre a montagem de árvore de Natal, né? Agora que está nesse período pré-natal, período de montagem de árvore, de compra de decoração de Natal. Então a gente aproveitou essa época, essa oportunidade para falar um pouquinho sobre esse nicho também de organização, né? Organização e decoração, a gente pode dizer dessa forma, né? Que é a montagem de árvore e a desmontagem também, né? Muitos clientes pedem para fazer a desmontagem também da árvore. Oi, 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 E amiga, aí? tudo bem? Saudade! Agora você está aqui como entrevistada, né? Hoje é você que está aqui na Berlinda. Adoro, às vezes até prefiro. É. Então, como vocês já conhecem aqui de longa data, aqui do Fala IPO, Ju Maranhão, que é né, parceiraça aqui do nosso canal, criadora também aqui do Fala IPO desde 2018, né, Ju? Se eu não me engano, 2018. Começou. 18. Você entrou É, 19, foi isso? em 2019 a gente começou com o Instagram aqui no Foi, canal. foi. A Ju já é personal organizer desde 2017, né, Ju? Você 15! começou? Desculpa, 15, é. Não, Desde não tô aqui com, 2015. não tô aqui com o seu currículo, né? Aceitável, aceitável. Oi, Paty, oi, Cissa, oi, Adri. Deixa eu ver O quem mais pessoal tá tá aí. entrando, o pessoal tá entrando aí. E se estiverem Rosana, ao longo aí da nossa live, se estiverem dúvida, vai colocando que eu vou vendo aqui, eu vou perguntando para a Ju para ela falar tudo sobre esse nicho de montagem de árvore, compra de decoração, desmontagem de árvore, né? Mas antes, aqui eu criei uma gafe aqui de errar a data que você começou com o PO. Conta um pouco da sua vida, como você começou, para o pessoal que ainda não te conhece, né? Te conhecer um pouquinho mais. Quando você começou, por que você começou aí a entrar nesse ramo de organização? então, muito obrigada pelo convite, para poder falar um pouquinho desse outro ramo de negócio que eu visualizei e resolvi entrar. Eu queria agradecer a presença de todas. Lia tá aí, minha querida. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou contar um pouquinho da minha história, depois eu vou contar especificamente sobre o nosso tema, que é árvore de Natal. Eu nasci, como algumas pessoas sabem, num lugar que minha mãe não sabia nada sobre organização, minha avó também não, ela é sempre muito simples. Mas eu amava ver a casa toda organizada das minhas amigas. Eu sempre estudei em escola particular, então eu ia sempre na casa delas e era aquela casa, aqueles apartamentos de móvel planejado, espelhado, cozinha incrível. E aquilo ali batia no meu coração de uma forma que eu não... E aí chegava na minha casa e não era nada assim, muito pelo contrário. Eu acho que eu organizava a minha mente quando eu organizava o meu quarto. Isso eu tô falando de 7, 8, 10 anos no máximo, né? Então, assim, eu comprava uma roupa, eu precisava organizar o armário, senão essa roupa não entraria. Só que ela sempre ficava desorganizada, porque eu não sabia organizar, na verdade. Eu só queria. Era uma forma que eu achava de organizar, mas a manutenção não era natural para mim. E eu passei a vida inteira dessa forma. Toda vez que eu estava triste, eu estava muito animada, eu organizava alguma coisa. Aí, saí do meu quarto e fazia isso na minha casa. Depois disso, na casa de algumas amigas, assim, tava lá no quarto, assim, a gente jovem vai pro quarto das amigas, né? Fica lá conversando, batendo papo. E aí eu sempre organizava uma coisa ou outra, sempre de forma intuitiva, nunca de forma programada, mas era, acho que, uma das únicas coisas que me davam prazer. E aí, um belo dia, eu já estava macaca velha, já tinha feito produção de eventos, eu já era formada em marketing, já tinha trabalhado na Secretaria de Esportes e Lazer, já fazia eventos próprios, já tinha andado bastante, inclusive, não, acho que buffet ainda não. E minha mãe veio com aquela revista Veja Rio e falou, cara, o que você faz dá dinheiro.
Cara, acho que ela deu a melhor notícia da minha vida. E foi quando eu encontrei a Verônica Cavalcante, dando aula, que acredito que tenha sido a pioneira no Rio de Janeiro, dando aula sobre como organizar a casa no Senac, no Senac Design da Barra. Mas não era profissionalizante naquele momento, era apenas como organizar a casa. No primeiro dia eu já falei, cara, eu preciso ser melhor amiga dessa professora, porque eu me encontrei, eu entrei de cabeça naquilo tudo e terminei os 3 dias de curso. De fato, eu fiquei amiga dela, porque a gente éramos vizinhas, a gente morava em Botafogo, as duas. E aí a gente fez uma amizade, mas eu engravidei da Maria Júlia na época do curso. Então, assim, eu acho que na semana seguinte do curso eu descobri minha gravidez e eu tive um medo enorme de largar tudo para fazer um trabalho que não era profissionalizante, talvez tivesse ela e mais uma. Na ocasião, a própria pessoa que apareceu na Vejinha, eu entrei em contato para saber como funcionava, daquele tipo, como é que faz, como cobre e tal. Não tive resposta nenhuma. A própria Verônica não desenvolvia muito o trabalho de como você ser uma personal. E eu me senti, de fato, insegura, né? Não quis. A gente está falando aí de 2007. 2007 foi até a época que a Thelma entrou para organizar também. E aí eu não fiz nada disso. Minha mãe abriu um buffet. E aí, como eu sempre precisei estudar para me sentir preparada para encarar qualquer coisa, eu fui fazer um curso de chefe executivo. A Júlia já tinha nascido, eu acompanhei a abertura do buffet, mas ainda grávida. Com a Maria Júlia com já um aninho, eu coloquei ela na creche logo muito cedo e fui fazer esse curso de chefe executivo que durou 2 anos. E lá eu aprendi a logística, eu fazia as compras, eu aprendi como fazer um projeto. Minha mãe vendia muito bem, eu tinha essa coisa eu não sabia vender, eu tinha vergonha de lavar prato, eu sempre fui patricinha, né? Eu era, não sou mais. Então, assim, botar avental para servir quando algum funcionário faltava e tal, isso não podia acontecer para mim, porque não fazia sentido. E como o buffet era meu também, estava no meu nome, inclusive a maior parte, eu precisava fazer esse tipo de coisa, senão não acontecia. Então eu botei avental, eu servi, eu lavei, eu ficava até o final. E ali eu conheci uma coisa que eu até então não tinha, porque pela minha mãe estar muito tempo fora, ela sempre me deu tudo, melhores de colégio, melhores isso, mas ela nunca estava em casa, né? Então, ser patricinha é essa coisa de você não precisar fazer nada e te darem tudo. E eu era desse tipo. E aí, com a forma no momento em que eu precisava servir o outro, de forma mais humilde possível, inclusive aguentando sapos e tal, eu vi o que era servir de verdade. E isso eu trouxe para a organização, porque no fundo da alma, antes até da gente virar empresária, empreendedora, ou ter nosso próprio negócio, quando a gente está ali estudando no primeiro momento do curso, é assim que eu vejo, você precisa entender o que é o serviço. Eu acho que o segundo passo é você empreender. Mas se você não entende que você precisa servir o outro da forma mais genuína possível e às vezes até sendo vista de uma forma que você não gostaria, aí cabe a você se posicionar, mas você precisa passar por esse entrave. Se você não entende isso no meio da organização, seja o nicho que for, você não é personal organizer no meu entendimento. Você pode ser vendedora de produto, você pode ser até empresária, você pode ser várias coisas. Mas você precisa entender o que é, de fato, servir o outro, porque o que a gente faz é um serviço. Não adianta a gente ficar de cara feia se a gente não perguntou para o cliente a forma que ele queria, ele pede para refazer. O erro é nosso. A gente precisa refazer. A gente tem que fazer o quê? Entender isso, fazer todas as perguntas possíveis para não ter que refazer. Mas ela faz parte do nosso escopo de trabalho entregar excelência. E eu aprendi nessa ocasião. Em 2015, eu vi com o pop-up, eu tava trabalhando na empresa do Sidney Rezende, que é meu tio. Eu era gerente de marketing, não entendia nada do online, comecei a entender um pouquinho do online lá. Por ser uma empresa familiar, eu entrei pela janela, digamos assim, né? Não que eu era capaz daquela profissão, mas eu aprendi demais ali. Lá eu aprendi a entrevistar.
na verdade, eu vi os repórteres entrevistando, eu entendi através. O Sidney me explicava isso muito bem. Assim, ele falava assim: você não tem que responder, não é que você vai deixar o entrevistado em saia justa. Você deve respostas ao seu público. Então, você precisa tirar o melhor e o que você puder de forma elegante do seu entrevistado, mas não deixe de fazer perguntas que precisam ser feitas, porque o seu compromisso não é com o entrevistado, é com o público que está assistindo. Então, assim, eu fui construindo a minha identidade, né? Eu fui construindo a minha identidade de servir, construindo a minha identidade de lidar com o outro, conhecer. Aí eu vi câmera, como filmar, como editar, lá na sede do jornalismo. Esse meio jornalístico, talvez essa veia que eu tenha, que todo mundo fala que eu entrevisto bem e tal, foi observando, porque não era minha função, mas eu observava demais. E aí, mas eu não era feliz daquilo, porque não era meu propósito, né? Meu propósito sempre foi organizar. E aí surgiu um pop-up, que eu achei que era Deus falando comigo, da OZ. Deus fala através do pop-up na internet, né? E aí eu vi... Ele manda, né? Manda assim, né? Assim, na verdade, você acaba achando que é Deus falando com você. E ali eu entendi que meu pai tinha falecido, eu herdei uma graninha dele, e eu falei, eu preciso sair da onde eu tô e fazer o que eu amo. E aí eu peguei uma grana grande, porque os cursos da OZ não são baratos, e eu comprei todos os cursos da OZ que estavam no Rio de Janeiro, que naquela época era presencial. A gente está falando de 2015, para quem está entrando agora. Agora eu estou entrando de como eu comecei na organização. Eu fiz 4 nichos de mercado em um mês. Eu surtei. Eu fiz home organizer, home, né? Fiz office, mudança e treinamento de empregada. Você sabe que é em um mês você ser bombardeada por tanto conteúdo? Eu surtei de fato, porque não foi produtivo ter tudo isso de conhecimento, porque eu não conseguia usufruir do que eu aprendia. Porque o grande aprendizado é aprender e fazer mais do que você está aprendendo. Se você gasta, sei lá, né? 10 horas na prática para... Perfeitamente. Se você gasta 10 horas aprendendo, você precisa gastar 3 dias executando. Senão você não assimila conteúdo. Mas, sem entendimento naquele momento, eu aproveitei a oportunidade. É claro que eu tive desconto para isso. E aí, o lado negativo foi esse. De fato, ter muito conteúdo em tempo muito rápido. Aí, o lado negativo também, eu não sabia o que eu gostava, porque tudo era muito legal. Eu não sabia quem eu era, no caso de nicho de mercado. O que eu tinha certeza era que a casa me encantava mais do que o office, por conta de... O office é muito mais complicado. Eu acho que uma pessoa, na minha opinião, uma personal organizer que faz office, ela vem de uma bagagem de trabalho do escritório. E eu não era assim, né? Eu não tinha tanto escritório assim na vida, mas a casa sempre tocava minha alma. Sempre lavei, passei, cozinhei, organizei, arrumei. Então era muito mais fácil. Treinamento de empregada foi incrível aprender. E a mudança, eu fiz também o curso de mudança. O de mudança eu falei, eu não posso entrar agora, porque eu não sei nem trabalhar com a organização da casa. Que isso fique muito claro. A organização de mudança é o nicho de mercado mais completo e por isso mais difícil. É muito louco uma profissional querer fazer organização de mudança se ela não sabe fazer a organização de cada cômodo. Você concorda comigo, Tati? Sim, porque assim, como você falou, né? Normalmente, quando você faz o curso de personal organizer, você começa pela home, pela casa, né? E aí você vai entendendo qual é o seu nicho, o que você se adequa melhor e tudo. Se você está fazendo organização de mudança residencial, você tem que ter uma certa experiência até para conseguir precificar, para conseguir entender quanto tempo você vai levar, se você vai levar gente, se você não vai levar gente. E se você é especialista, né, em mudança, né, Ju? Você está falando aí, mas agora você é especialista. Mas agora, depois né? 4 anos. E aí vai na mesma linhagem, né? Se você faz mudança comercial, né? Se você está ali na organização comercial, você precisa entender qual é a necessidade
das empresas para você gerir uma mudança comercial. Então, qualquer coisa que a gente faz que depende da base, a gente tem que ter essa base. E como você falou também, a gente precisa escutar o outro, né? A gente tem que observar, a gente tem que escutar, a gente tem que exercer mais o que o outro tem de necessidade do que o que a gente tem de necessidade, né? Completamente. Então, trazer junto com o que você está aprendendo sua bagagem, como você fez, né? E aí, entrando também ali em outras áreas que você começou a fazer, a parte de entender mais sobre os produtos organizadores, fala um pouquinho do Turno Saara que você entrou também, para a gente começar a entrar no nosso tema de organização de Natal aí. Exatamente. Vou falar bem rapidamente. Eu falei os pontos negativos de ter feito vários cursos ao mesmo tempo em um mês apenas, mas o ponto positivo é que eu tive 4 turmas e aí eu conheci um monte de POs durante essas 4 turmas. Eu participava do grupo do WhatsApp, então eu comecei a conhecer inúmeras POs, que o fato de eu ter criado o Fala IPO e o Tour pelo Saara só aconteceu porque eu era conhecida por elas e estava junto nessa compra de cursos excessiva, né? Porque como eu falei no começo, eu só consigo fazer algo que eu não sei se eu estudar. Não consigo me aventurar sem qualquer estudo. Eu posso ficar até sem dormir, que é exatamente o que eu vou falar no de Natal. Mas se eu não me sinto preparada, eu não consigo vender ou fazer, porque eu sei que vai dar errado. O nosso público é um público de excelência. A gente trabalha, em geral, público AB. O público da classe C nós trabalhamos para ele também, mas é um público que a gente não consegue colocar um preço que às vezes nós gostaríamos de ter, porque não cabe no bolso. O serviço de personal organizer é um serviço que é difícil, é trabalhoso e... Enfim, a gente está entrando numa área que não é minha precificação. Vamos voltar aqui para a organização das árvores. Como é que surgiu o Tour pelo Saara rapidamente? Eu entendi, fazendo o Tour pelo Saara, organização, que na época do Natal tinha inúmeros de artigos de Natal no Saara que eram iguais aos da Cecília Dale. E para ter essa certeza, eu fui pesquisar, eu fui na Cecília Dale em 2017, na época do meu primeiro tour pelo Saara, no primeiro ano do Tour pelo Saara, eu comecei em fevereiro. No final do ano, o Natal no Saara começa após o dia 31 de outubro, que é o Halloween. Até então, algumas lojas têm artigos natalinos, mas o Natal começa de fato no dia 1º de novembro, digamos assim. E aí eu comecei a ver aquilo tudo, eu começava a ver foto, eu falei, nossa, eu vi isso lá no Shopping Fashion Mall. Aí eu ia para a Cecília Dale 2 vezes às vezes, passava quase assim, o dia inteiro não, mas uma manhã inteira, uma tarde toda, explicava para a pessoa que eu era personal organizer, que estava fazendo pesquisa de mercado, perguntava se podia tirar foto, e aí eu tirava todas as fotos que eu podia, inclusive das árvores, dos produtos, começava a ver minuciosamente cada produto, e naquele ano de 2017, eu voltei no Saara e comecei a comparar o que eu estava vendo com o que eu lá, público A, com o público D, C. E aí eu comecei a ver que 40% a 50% de coisas que eu via lá, eu conseguia achar no Saara. Mas eu não me aventurei naquele ano de 2017. Aí eu fiquei a louca da pesquisa. Eu vi mais de 30 vídeos de Natal, de como montar a árvore de Natal, de quais os produtos que eram necessários, como que se montava uma árvore de Natal. Eu comecei a pesquisar igual uma louca. Continuei fazendo tour de organização e de decoração e com meu olhar no Natal, mas não vendia ainda o serviço. No ano de 2018, eu voltei na Cecília Day, porque a Cecília Day, se eu não me engano, em final de setembro para começo de outubro, ela já está montada, porque vem de navio, né? Então o estoque é guardado, né? Ela compra os produtos da Cecília Day, são produtos do mundo, né? Então vem de navio, vem em container, então ela tem um estoque gigantesco, onde ela abastece tanto as lojas do Rio, de outros estados que ela tem. Então o Natal dela começa muito antes de tudo. E aí voltei para fazer a pesquisa. Foi exatamente no momento que a Casa Convida lançou um curso de Natal. Até então eu só queria, estava pensando em como oferecer esse serviço.
E ela lançou um curso de Natal de como montar árvore. Eu não me lembro o nome da menina. Eu sei que eu não tinha, não tinha grana para ir nesse curso, porque eu já tinha feito Casa Convida com a organização, já tinha feito todos os cursos da cidade, eu já não aguentava mais pagar curso, sabe? Só que algumas amadinhas minhas foram. E eu falei, cara, me conta tudo que elas estão falando, porque eu quero entender como é que vende esse serviço, como é que faz. E aí eu peguei o feedback, né, de duas amigas minhas que tinham participado, e elas até falaram assim, cara, não tem nada demais. Elas até montaram, eu falei, cara, não tem nada demais, então eu vou fazer alguma coisa que tenha demais, sabe? Bom, cheguei no Saara, e aí eu fiz aquela pesquisa de mercado. 3 dias, todos os dias, anotando todas as lojas, tudo que tinha, tudo que valia a pena. Já estava com o meu HD lotado de como fazer, e aí eu lancei o meu primeiro tour de Natal, e aí se alguém tiver aí e já tiver ido lá no tour de Natal de 2018 e 2019, contem aí que se foi legal, porque o que eu fiz no tour? Além de mostrar as lojas, toda loja que a gente ia, eu falava, isso aqui tem na Cecília Deio, é assim que faz, você para pisca, de tantos metros de altura. Aí eu comecei a dar várias dicas para as pessoas para não ficar só como eu faço no dia de organização. Quem fez comigo a organização sabe. Deixa eu falar aqui, pessoal, porque tem muita gente que é fora do Rio, né? Que assim, as pessoas te conhecem porque estão aqui no Fala IPO, não tem como não te conhecer, né, Ju? Mas muitas pessoas não sabem direito o que é isso, né? O tour pelo Saara. O que é o tour pelo Saara? Então, gente, só para vocês saberem, quem não é do Rio, quem não está acostumado, né? Aqui no Rio a gente tem um centro comercial que é o que a gente chama de Saara, que fica no centro da cidade do Rio. Tem várias ruas, né? Então tem lojas de bijuteria, tem loja de roupa, tem loja de decoração, tem diversos tipos de lojas, né? Nesse grande quarteirão, vamos dizer assim, né? Que são vários quarteirões. São 1.200 lojas. 1.200 lojas. Então, a Ju, com essa busca por informação, ela criou alguns tour, né? Que então a gente ela cria um caminho, né, dentro do Saara, mostrando determinadas lojas específicas daquele tema. Então, tem um tour de organização, é focado mais em artigos de organização, produtos organizadores. O tour de decoração é focado em itens de decoração, cortinas, papel de parede e afins, né, luminárias, enfim, eu sei porque eu fiz os dois, né? Enfim, e ao longo do tempo foi lançando outros tipos de tour, e um deles foi esse tour de Natal, e o ano passado teve o tour de mesa aposta, né? A gente vai ter uma live sobre mesa aposta, a próxima live vai ser isso. Então, é só para vocês entrarem nessa linha e entenderem o que é esse tour pelo Saara. Então, quem estiver aqui no Rio, né? A gente está em pandemia, mas enfim, a Ju vai falar um pouquinho mais sobre isso. É só para vocês entenderem o que é esse tour pelo Saara. Então, aí, ó, vai para cima aí do... A Lia que tá falando já fez 4 tours. Então, assim, o pessoal faz mesmo, faz um e vai fazendo os outros, porque realmente eu sou rata de Saara, que trabalhei no centro muito tempo da minha vida, e ela na hora do almoço sabia muito, mas realmente você ir com foco específico em um determinado tema é outra coisa, né? Então, quando você quer alguma coisa, você quer aprender alguma coisa, você quer ver onde você consegue encontrar produtos de boa qualidade, né? E hoje em dia nem é só classe C e D, não, Ju. Eu vejo muita gente classe A e B também indo lá no Saara. Hoje, não tanto por causa da pandemia, mas assim, antes você vê muito, principalmente em épocas que não são de rush, né? Como Natal, Páscoa, esse tipo de coisa, né? Então, vamos falar um pouco mais, assim, como você começou, sobre realmente quais são os elementos que a gente tem que buscar para fazer essa montagem de árvore, como que compra a árvore. Vamos lá nas entrelinhas ali das compras. Bom, então, eu acho que vamos falar agora sobre o nicho de mercado de organização de montagem de árvore. Eu me especializei em montagem de árvore. Decoração de Natal é diferente. Eu não me sinto preparada para fazer uma decoração de Natal, porque eu não sou decoradora. Porque existem elementos que você precisa saber, não só estéticos, mas como prender e pregar coisas.
E assim, eu não estudei isso, eu não me sinto preparada. A árvore de Natal hoje eu me sinto completamente preparada, porque não só eu já montei muitas horríveis, e hoje em dia, para mim, né, porque existe uma forma de montar. As pessoas acham que é só pegar, abrir e acabou. Assim, se você tem artigos bonitos, de fato fica bonito. Só que para você oferecer o serviço de montagem de árvore, você precisa estudar. Assim, não acho que ninguém deve se aventurar só porque faz uma árvore bonita em casa. Se você faz uma árvore bonita em casa, significa que você tem uma boa estética. Mas como oferecer isso tem que ser mais profissional. Eu tenho certeza que o primeiro passo é pesquisa de mercado, é ir nas grandes magazines, olhar quanto custa cada coisa, porque todo cliente que a gente visita para isso, ela não só quer saber algumas coisas, mas ela não se contenta se você falar, tá, depois eu te falo, do tipo, quanto custa uma árvore de Natal pronta? Quanto custa uma árvore de Natal de tantos metros? Quanto custa quantos acessórios você precisa? Quantos enfeites? São métricas que você precisa dominar para oferecer esse serviço. Não é só estética. Eu acho que estética é a última coisa. Porque você pode olhar várias fotos e fazer uma coisa bonita. Então, a primeira coisa... Até porque para você oferecer, para a pessoa escolher o que ela quer, é diferente de você ter as roupas no armário e você dobrar a roupa e saber quanto tempo você leva. Elas vão... Se elas não tiverem os itens daquele formato que elas querem de árvore, que às vezes nem sabem direito como funciona, elas vão ter que comprar na sua maioria, né? Então, assim, só se você já foi uma vez e está indo de novo para montar o mesmo tipo de árvore, que normalmente eu acredito, assim, eu não sou católica, né? Eu sou judia, então não tenho muito essa experiência de árvore de Natal. Mas, assim, eu acredito que uma pessoa que é uma família que monte todo ano, queira diversificar, não queira ter sempre as mesmas coisas no ano. Então, assim, se você tem um profissional que entende cada detalhe, né? E o que tem de novo, o que você pode agregar, mesmo usando o material anterior. Então, se você não conhece, como você falou, você não conhece o mercado, você não corre atrás das novidades, você não sabe nem o que oferecer para a pessoa, né? Então, ela não vai ter essa confiança. Quais são os perfis de quem contrata árvore de Natal no meu entendimento? Primeiro é aquela que não tem mais árvore, não tem absolutamente mais nada, e ela está completamente perdida. Ela não sabe nem o que ela quer. E aí cabe a nós, profissionais de montagem de árvore, dizer, olha, você quer o quê? Uma clássica? Você quer uma coisa... Você é criança? Você vai querer uma coisa mais mimosa? Você vai querer uma árvore temática do tipo Mickey, soldadinho de chumbo? Você quer uma árvore mais pro lado vermelho? Aí você entra com as cores. Você vai querer vermelho com dourado? Você vai querer ela mais rústica? Você precisa entender, porque o que é importante da profissional que vai se aventurar isso você precisa fazer com que a sua cliente entenda o que ela quer, porque muitas vezes ela não sabe o que ela quer. Quando você começa, o que eu vejo é que quando ela está completamente perdida, você começa a fazer essas perguntas, ela, nossa, nunca parei para pensar nisso. Ué, não é só vermelho? Não é só... Não, tem milhões de variáveis aí que você precisa estar claro na hora de comprar os produtos, seja com a profissional ou sozinha, porque num ambiente como o Saara, por exemplo, numa Cecilia Dale, ou até numa loja americana que tem muito artigo maravilhoso, você se perde se você não sair de casa com o seu tema. Se você falar, olha, eu quero um Mickey, e de repente você acha o soldadinho de chumbo bonito, e já aí acha um ursinho fofo, e aí o koala, não, como se fala, aquele esquilo, que ele é totalmente rústico, lindo ainda, você vai se perder, você vai gastar dinheiro, e a sua árvore de Natal vai ficar uma grande bagunça. Né? Então, voltando pro profissional, eu faço um questionário muito minucioso para a cliente, do tipo, cor, tamanho, o que ela espera. No telefone eu já peço referência de árvore. Olha, você já viu alguma árvore que você gosta? Porque se ela me manda... já teve uma cliente que mandou 3 árvores completamente diferentes uma da outra. Ela, eu gosto disso. E aí, mas pelo menos dali eu consegui pescar o elemento comum entre as 3 para poder ajudá-la a entender isso, né? Então eu faço uma consultoria de estilo, né? De gosto, né? Porque isso. É exatamente isso.
Tem que pedir para ela o que você gosta, o que você olha e você te agrada, para você Exatamente. entender a estética que ela vê, né? Então, como a gente falou desde o início, a gente tem que sempre olhar no outro, né? A gente pode imprimir o que a gente tem de qualidade, mas a gente tem que realmente entender o outro. E para entender o outro, você tem que dar as opções, né? As oportunidades, as opções aí para a escolha, né? E aí você começa a fazer perguntas não só de cores e de estilo, tamanho de árvore. Você também pergunta, você quer saia? Você não quer saia? Às vezes a pessoa não sabe nem do que se trata. Falando uma pessoa leiga completa. Tem gente... O que é saia, né? Porque eu também não sei saia. Não necessariamente tem que ter saia. Porque a saia, dependendo se você coloca uma saia muito chamativa, os olhos das pessoas vão para a saia e não vai para a árvore. Então, se você quer que a sua árvore chame atenção, você pode orientar de colocar uma saia neutra justamente para dar destaque à árvore. Porque a saia, muitas vezes, esconde os piscas que nós colocamos. Elas, às vezes, são muito importantes. Porque senão você tem que ter uma logística ali de iluminação. Se você não quiser saia, quiser o pé pelado, que é muito bonito, se você tem um chão de mármore, por exemplo. Mas aí você tem que ter alguns bonecos maiores para você esconder essa fiação. Porque você precisa de alguns elementos para esconder isso, que vai ficar aparente se ela não quiser saia. Porque pode não querer. Saia é tipo um vaso, alguma coisa tipo... Você não sabe de saia? Achei que você estava brincando. Não, saia. Não sei saia, eu tô falando sério. Saia é algo redondo que fica no pé da árvore. Tá. Em geral, tem uns belíssimos. Como se fosse uma base para saia, para árvore, assim. Mas é de tecido, né? Ela é feita de tecido. Né? Porque a gente não está falando de pinheiros naturais, a gente está falando de árvore artificial e ela tem aquele pé de plástico verde no geral. Então, esse pé é onde a gente coloca um filtro de linha, porque são vários piches, você sobrecarrega uma única tomada e essa fiação ali precisa ser escondida. Então, essa saia serve para isso. Mas você também tem outras maneiras de não colocar a saia se a pessoa não quiser. Né? Então, mas aí você precisa também de alguns elementos de Natal, mas você precisa esconder aquilo ali, porque fica muito feio. E aí você começa a fazer as perguntas. Você tem ponteira? O que é ponteira? É o principal da árvore. Tem gente que quer... lá em cima, né? Põe lá em cima. Isso. Uma estrela. Olha, pode ser estrela, mas se é só árvore temática, pode ser o próprio soldadinho de chumbo ou o Mickey, pode ser o Papai Noel, como pode ser o próprio Espírito Santo. Ou seja, essa pesquisa, olha quanta coisa eu já falei, e eu só falei da saia, eu falei do alto, eu nem falei dos enfeites ainda. Quando você vai para os enfeites, você tem enfeites enormes e as bolas, né? Você precisa trabalhar com essa árvore, você também faz a pergunta clássica. Você quer só bola? A pessoa, mas como assim? Porque você pode ter uma árvore só de bola, ou, dependendo do orçamento, que inclusive foi o que a gente fez com a Lini, que era num prédio, o orçamento era pequeno, a gente fez bolas e laços. E os laços, se você confeccionar, é inúmeras vezes mais barato do que você comprá-los prontos. E pode ser de vários tamanhos. Se você compra a fita e a fita tem que ser aramada, ou seja, são tantos detalhes, gente, que a gente precisa. Eu estudei um ano inteiro para oferecer de fato esse serviço, sabe? Porque eu não sabia. De bolas, você faz bolas de vários tamanhos, é isso? Então, a questão da bola, a natural, que todo mundo tem, é a número 6. Se você tem bola em casa, provavelmente você tem a número 6, que é aquela tradicional. Menor que isso são do tamanho de de um palmo, assim, é 6. Para árvore, a partir de 1,80 m, eu amo trabalhar com a número 8 para cima. A 8 a 10, tá? Por exemplo, em shopping, quem gosta de árvore, repare em shopping, tem bolas gigantescas. E nunca tem bolas pequenas. Por quê? Quanto maior a árvore, menos a bola aparece quando é muito pequena, ou o número é infinito, para que dê visão. Né? Então tem que ter uma proporção entre os enfeites e o tamanho da árvore. Isso também a gente tem que pensar, né? A árvore é matemática. Ela é aritmética. Você tem uma forma que você faz calculado. E eu preciso falar isso para o cliente, porque quando ele está me chamando para visita técnica, depois que eu entendo o que ele quer, e eu já entendo que ele vai me contratar, começa a minha consultoria e eu preciso dizer, e aí de compras no caso, e ele vai comprar o quê? Olha, você tem que comprar X bolas, você tem que comprar X flores, laços e tal. Mas quanto custa isso? Ele precisa ter uma ideia
de quanto custa cada coisa. Na hora eu faço a conta para ele ter ideia do que a gente está falando. Para vocês terem uma ideia rápida, uma bola de 6 a 8 centímetros bem bonita, ela está variando de 10 a 20 reais a unidade. É muito caro. Não é uma coisa barata, né? Não, não é. Você costuma aproveitar que a pessoa já é uma pessoa que já faz árvore, e não sei se você já tem cliente que você anualmente já faz árvore cliente, mas você consegue aproveitar coisas que a pessoa tem no ano anterior e mesmo assim fazer uma árvore completamente diferente? Completamente. Então, agora eu vou entrar nesse caso. Então, acho que a galera entendeu, daqui a pouco a gente volta nisso, mas só para finalizar com a questão de preço de artigos, ela sai uma árvore pelada, sai de 500 a 2 mil reais, pelo menos. Para você ter uma ideia, só de artigo, sem contar com a compra da árvore. Sem comprar... Só de enfeite, só de coisas para colocar na árvore. De 1,80 m, tá? 1,80 m a 2,10 m. Que é a média aí do que as famílias têm na sua própria residência. É difícil você achar algo maior. Já é mais centro comercial, shoppings e tal. Então, você não gasta menos de 500 reais e é de 1.000 a 2.000. Na Cecília Dale, para vocês terem uma base, uma árvore de 1,80 m pronta sai 20 mil reais. Caramba! Na Cecília Dale. Então, você coloca... Com todos os elementos. Né? E sem montagem. E muito menos sem desmontagem. Sem a montagem? Tem. Então você compra tudo na loja e tem que fazer tudo sozinha. Tudo sozinha. E assim, é 20 mil reais. Então você pode colocar aí que no Saara você consegue de 10 a 30% não digo da mesma árvore, porque é insano eu falar com uma pessoa que investe com artigos do mundo inteiro, a gente conseguir isso no Saara. É mentira. Mas você consegue achar... Visualmente você consegue algo similar, tão boa qualidade quanto, só que não exatamente idêntico, né? Completamente. Você acha artigos belíssimos, de alto requinte, muito similares e alguns muito iguais, inclusive, né? Então, assim, falando de artigos, então a cliente ela tem que saber de quanto a gente está falando ali para saber se ela vai fazer ou o que ela vai fazer. Saber o orçamento dela, né? Saber o orçamento dela, porque isso é só artigo, ela ainda tem que me pagar, porque eu tô dando a consultoria, vou montar e é opcional a desmontagem. A desmontagem é sempre opcional, não necessariamente ela compre e faz diferença. E em relação quando eu pego uma cliente que já tem, eu preciso fazer essa visita técnica, porque ela vira no telefone e fala, eu já tenho um monte de coisa. E aí ela tira aquela foto que você não consegue enxergar nada. E aí se você vai montar, vai ficar horrível e a culpa vai ser sua. Ela vai falar pra você que a árvore ficou ruim e você é má profissional. Então, pelo menos no início, vocês precisam ir à casa da cliente, já pede para separar tudo, para você não ter que ficar esperando ela procurar naquele quartinho da bagunça, onde cai tudo em cima dela. Então já fica a dica aí. Olha, separa sua árvore. Para você conseguir outras organizações dentro da casa da cliente também, né? E se ela dá margem com toda certeza, né? Mas lembrando que naquele momento você precisa estar focado naquilo, porque se você desvirtuar, você pode nem concluir aquele projeto. Já na desmontagem é mais fácil conversar sobre uma organização depois. Agora, o que eu faço muito quando eu acabo de falar da consultoria e já estou fechando, eu falo, inclusive, eu faço organização de residências. Aí cabe. Mas eu já fechei e já estou... Já finalizou com a árvore pronta, ela já gostou e você entra com outras possibilidades. Exatamente. Senão, você parece muito oportunista. É uma oportunidade, mas nem todas devem ser pegas no momento errado, que pode ser um momento errado. Né? Então, e aí quando a cliente já tem, eu peço que ela leve a árvore dela, que eu preciso ver o estado da árvore dela, porque às vezes você vai montar a árvore, para você ter uma ideia, de 1,80 m, tem 180 galhos. Você chega lá, tem 100 galhos, porque caiu tudo. E ela acha que ela tem. E ela nem fez cestão, que é um truque que a gente faz, vai funcionar. E ela precisa saber disso. Então, eu olho tudo, demora um pouquinho mesmo, eu não abro. Mas assim, depende, se é muito antiga, eu falo, deixa aberta para eu ver. Porque eu posso não estar fechando o projeto, né? E aí eu vou ficar lá, sei lá, 40 minutos, 1 hora abrindo a árvore dela, não faz sentido.
Eu preciso também ser produtiva, é uma avaliação técnica ainda. Uhum. E é muito importante que você, naquele momento, dê o preço, tá? Meninas, isso fica muito, muito claro. Eu fechei todos os meus negócios porque eu praticamente dei o preço naquele exato momento ou 1 a 2 horas depois. Nem 24 horas eu deixei passar, porque normalmente chamo muito em cima do Natal e é tudo muito rápido, é muita pressa, é mais do que uma organização. Então, é importante que você tenha esse time aí de já saber quanto você vale e saber o quanto custa os enfeites. O que você pode fazer, olha, os enfeites pode variar de tanto a tanto. Você também não precisa ser específica naquela. Mas você tem que você cobra de montagem, de desmontagem e do que você vai fazer. Isso e até da compra, né? Você tem um valor para você comprar. O valor da compra, né? Você gasta o tempo lá executando isso, comprando. Completamente, exatamente. Então, o que pode variar realmente é o valor de cada item, porque você fez uma pesquisa, na hora que você vai comprar, pode não ter, pode ter uma coisa similar e o valor variar. Exatamente. E isso tem que ficar claro, né, Ju? Não só falado, mas tem que ficar claro, escrito, também entendido pela pessoa, para ela não dizer, mas você me disse que era tanto e está me cobrando tanto, né? Não, você manda um contrato como uma organização normal. Isso. É assim, você fala o preço presencialmente, porque a gente já sabe que grandes projetos se vende pessoalmente. Então, para evitar de você voltar, você já fala na hora o preço. Mas os detalhes você escreve. Principalmente dos artigos, né? Se você for contratada para consultoria de compras, o que eu deixo claro para ela é que se ela quer XYZ, eu já pego a calculadora, olha, o preço médio disso, já que eu vou comprar no Saara, e em geral me chamam porque eu vou comprar no Saara, né? Olha, você deve gastar aí, sei lá, de 800 a 1.500 reais, mas pode ter certeza que eu vou diminuir isso o máximo possível, vou apresentar para você todas as notas, mas eu preciso que você deposite na minha conta em dinheiro, porque no Saara as negociações são em dinheiro. Então isso tudo fica muito claro na conversa olho a olho. Mas os detalhes, eu faço a proposta bonitinho e mando como a gente faz numa organização normal. Então você já fechando com a cliente, você já dá um valor de depósito antecipado e depois faz o ajuste depois da compra e caso retorna, enfim, faz alguma coisa. E devolvo o valor excedente, com certeza. Não dá para fazer de outra forma, porque é tudo muito rápido. E principalmente nesse ano específico, que foi completamente atípico, o Saara está num ambiente onde se você não vai e compra, se você voltar, você não tem mais. A pesquisa de preço, ela não dura, porque ninguém está recebendo nada. Então, por ser um ano atípico. Mas, em geral, é muito interessante você passar um tempo pesquisando, tanto na internet quanto presencialmente nas lojas, que você for comprar, e cada um vai escolher o seu ambiente, mas você precisa ter um arquivo de fotos e arquivo de preços, porque quando você fala uma bola verde fosca, uma bola verde brilho, talvez seja claro para uma pessoa que tem árvore de Natal e talvez seja um OVNI para outra. Então, você tem que pensar. Isso é brilho, isso é fosco. Isso é uma árvore tradicional, que ela puxa para o vermelho. Isso é uma árvore mais clássica, tradicional. E essa outra árvore é mais mimosa, essa é mais infantil. Essa é mais candy, que é o nome especificamente que eles tratam, né? Que é a de doces, assim. Dourada, né? Nem tão dourada. Tem a dourada, toda dourada, que daí combina com marrom. E a prateada também, né? Tem a prateada. Tem o pisca, que vai influenciar. Se você compra pisca azul para uma árvore dourada, só se ela quiser, mas não faz tanto sentido. Tem a luz fria, a luz quente, tem o fio. Se você compra fio branco, acaba com uma árvore verde. São tantos detalhes que a profissional precisa estudar que só se sentindo segura para encarar esse tete a tete e dar o preço na hora, porque não acho simples. Se você não tem eu pesquisei, como eu te falei, eu passei um ano inteiro meio que escrevendo isso, tentando entender como é que eu ia oferecer. E aí, só para finalizar, quando o cliente tem, eu separo na frente dele o que está em bom estado, mostro o que não está em bom estado, conto, e eu já tenho ideia de tamanho, e aí eu sei o número da árvore dela, faço uma conta ali, olha, dentro do que você tem, eu acho que falta
isso aqui. Mas esse falta vai depender se ela gosta de uma árvore cheia ou uma árvore vazia. Estou falando de enfeites e não da própria árvore em si, do próprio pinheiro. Porque tem clientes que não gostam nem de ver o verde, ela quer tão cheia, tão cheia, tão cheia, tão cheia, que ela vai gastar ali R$ 2.000 fácil. Porque de 150 enfeites, que é naturalmente, em geral, de bolas, por exemplo, de tamanhos variados, pode passar para 300. Se a sua árvore roda numa base de 360 graus, ou se ela fica num ambiente que ela é vista 360 graus, você tem que ter mais enfeites do que aquela que fica no canto, onde você pode tapear e nem encher tanto. Então, vocês reparam quanta coisa eu já falei aqui, quantos detalhes são importantes, sabe? Muito detalhe mesmo, assim. Como todo o serviço que a gente presta, né? A gente tem que entender o que a gente está vendendo, né? E como passar para o cliente. Então, assim, e isso é uma coisa que mexe muito com. Por mais que a gente não seja decoradora, né? Isso mexe com a questão da decoração. Se você tem esse veio de decoração, né? Tem muita PO que vem da parte de design de interiores. Você consegue trazer detalhes do ambiente para a árvore, para ter uma harmonia, uma harmonização, né? Então, são muitos detalhes e o seu diferencial é também o que você põe dentro desse serviço, né? O seu olhar que é diferente, a forma que você aborda que é diferente, né? Então, assim, o que é indiscutível é que a gente precisa realmente entender quais são os elementos que compõem a árvore, né? Isso eu que não entendo nada, né? Mas eu consegui entender e você me disse se eu estou errado. Pelo menos entender que a gente tem que ter uma árvore, né? Ver se é pelada ou cheia, ver quais a quantidade, tipos de enfeites que a gente quer, que a pessoa quer ter, né? No caso, a gente está falando do cliente, né? E vários detalhes para compor esse objeto que realmente é um objeto central dentro da casa das famílias para essa época de Natal, né? Exatamente. A minha voz ficou baixa? Ficou estranha agora. Peraí, e agora? Tá bom? Agora voltou. Porque entrou uma ligação aqui e caiu. Bom, quanto tempo a gente tem? Será que alguém tem perguntas? A gente só teve uma questão em relação aos enfeites, mas você já falou tanto sobre enfeite que eu acho que já respondeu. Se não tiver respondido, pessoal, entra aqui e fala, porque você foi falando, então você já entrou na linha do que foi perguntado. O pessoal que está falando que realmente é muito detalhe, precisa entender um pouco o estilo realmente da pessoa, para você conseguir oferecer aquilo que às vezes ela não entende que cabe para ela, né? Dar as opções que são importantes, né? Então, isso realmente não é qualquer pessoa que faz assim de uma hora para outra, né? Se você tem essa naturalidade de estética e você gosta, corre atrás, busca informação e faz uma coisa bem feita para que você tenha realmente retorno com isso, porque isso pode ser, em muitos casos, a porta de entrada para vários outros serviços que você vai aplicar na cliente. Pode ser e é um serviço que você, se ela gosta de você e está dentro do orçamento que ela coloca, né? Porque a gente tem o 13º, enfim, as pessoas que realmente pensam em relação ao orçamento têm isso, já sabe que vai precisar para o fim do ano, então ela já te chama novamente, porque sabe que você vai atender de uma forma que você conhece o que ela entendeu que você viu quem ela era e botou isso, né, para a família dela como uma coisa positiva, né? Porque a gente tem que ter essa energia também, né? Eu acho que tudo que envolve religião, tudo que envolve a fé, independente de qual quer que seja, né? Você tem que trazer energias boas e positivas naquilo que você está fazendo, né? Então, até nisso, você tem que pensar na hora que você está conversando com o cliente, né? Sim. Eu acho que esse ano foi esse ano atípico para todas. O serviço de montagem de árvore de Natal ou ter uma árvore de Natal glamourosa não foi a primeira opção da maioria das famílias. A grande maioria está apreensiva do que pode vir por aí
E é muito mais fácil você, de repente, montar a sua própria árvore com aquilo que você tem, e aí ano que vem eu vejo como é que fica. Então, não é um serviço. ah, É um serviço pouquíssimo divulgado, eu acho, de verdade. Poucas pessoas fazem isso. E a maioria acha que não precisa de ter uma pessoa para montar uma árvore de Natal para você. Eu acho que as pessoas enxergam mais a consultoria de compra quando ela quer ter uma árvore que ela nunca teve, né? Porque tem aquela árvore que é um pinheirinho só e acabou. E aí, de repente, ela decide ter uma grande árvore da infância dela. E aí você precisa, de fato, gastar com isso. E aí eu vejo que a consultoria de compras ela é totalmente proporcional à montagem. E não é a desmontagem, eu acho que a maioria vê como supérfluo. Uhum. Eu fecho muito mais consultoria e montagem do que a desmontagem, pelo incrível que possa parecer. Em cima disso que você falou, teve uma pergunta aqui, quanto que a APO cobraria? Né? Eu acho que vale mais do que falar qual é o valor do que cobraria, eu acho que, como você falou em relação à quantidade de enfeites para uma árvore de 1,80 m, 2 metros, quanto tempo leva, mais ou menos, uma montagem para esse tamanho de árvore? Eu acho que a informação é mais válida do que de fato você falar quanto você cobra, porque cada um tem um valor de hora, enfim. Mas então, assim, quanto tempo se leva numa montagem mais ou menos de 1,80 m, uma média de árvore, vamos dizer, né? Aquele de 1,80 m que não é tão cheia, mas que tem enfeites, e quanto que seria mais ou menos isso? Então, eu prometi que eu ia falar tudo para as minhas amadinhas que estivessem presentes, né? Então, é exatamente o que a Tati falou. O primeiro que você tem que fazer é montar uma árvore. Pega uma árvore e cronometra quanto tempo você leva para abrir cuidadosamente na forma estética que você apresentaria para o cliente. Isso muitas vezes demora, muitas vezes não, no começo demora demais. Assim, eu abri em 2 horas, hoje eu abro 40 minutos, 1 hora, sabe? Então, assim, de fato, a prática te leva à perfeição. Montagem de árvore é um serviço para mim que tem um grau de complexibilidade muito baixo. É muito fácil para mim hoje montar a árvore de Natal. O serviço de montagem, desmontagem e consultoria é um serviço de grau baixo para mim. Já o serviço de organização de mudança é de grau altíssimo, porque envolve milhões de variáveis que são difíceis de contornar. Então, o meu preço varia de acordo com o grau de complexibilidade que eu levo naquilo. Mas, como a Tati falou, é o tempo versus hora. Então, eu coloco 4 horas de montagem, que às vezes é menos do que isso. E aí, se meu preço é R$100, fica 400. E aí, cada um faz a sua conta. Mais ou menos isso. O preço de desmontagem é sempre menos, pelo menos no meu entendimento, porque é muito mais fácil você desmontar do que montar. E aí fica a dica, quando você vai colocar a bola, que tem um jeitinho certo de botar a bola, que não é só pendurar e fica pendurado, aquilo ali é estilo amador de fazer árvore, você precisa enroscar, você precisa virar o galho. Então, quem for desmontar, façam todas no sentido horário, para quando você desmontar, você só fazer no sentido anti-horário, senão vai te dar uma raiva, porque você às vezes está trabalhando com 200 bolas, e aí você fica puxando aquele negócio. Então, fica a dica aí. Inclusive, eu vou fazer uma live lá no meu Instagram de como montar árvore de Natal. Hoje é sobre um negócio, e lá no meu Instagram essa semana eu vou botar um post que eu vou ensinar para vocês que têm vontade como montar a sua própria árvore de Natal, tá, pessoal? Então, assim, desmontar é muito mais fácil, tá? Então, 30% aí a menos, mais ou menos, 20% a menos. Lembrando que eu não entendo a desmontagem sem orientar o cliente a comprar artigos para acomodar isso. E aí envolve caixas de acetato, envolve caixas de polietileno, de diversos tamanhos, de acordo com o acervo que ela tem. Envolve uma bolsa para a árvore, indicação onde vende, ou como acomodar isso se a caixa se desmontou, se você vai prender, refazer essa caixa, orientar de comprar. Então, a desmontagem não é só chegar lá e desmontar. Existem alguns elementos que você precisa levar ou pedir para que ela compre para você acondicionar de forma bacana, porque senão,
qualquer funcionária doméstica sobe na escada e desmonta uma árvore, né? É assim que eu entendo, pelo menos. A gente tem gente aqui, ó, é Organizarte, não sei o nome, mas está dizendo aqui que está ouvindo a gente, está montando a árvore dela. A gente já está com um tempinho, faltam 5 minutinhos para terminar. A gente teve uma pergunta aqui para você falar um pouquinho do festão. Fala de uma forma mais rápida aqui para a gente conseguir ter esse tempo. Caso caia e ainda estiver meio que no meio da conversa, a gente volta. Da última vez, a nossa live demorou mais de 1h30. Não sei se hoje vai acontecer a mesma coisa, o Instagram mudou muita coisa aqui, né? Então, mas se caso a gente estiver no meio de alguma explicação, a gente volta. A gente tem uns 4 minutinhos ainda. Então, quinta ou sexta-feira eu vou fazer a live especificamente para contar todos os detalhes que vocês quiserem saber de como montar a árvore de Natal, sem falar de preço e valores. Eu vou falar como fazer. E o festão eu vou explicar melhor lá. Mas o festão nada mais é do que uma coisa comprida que tem de diversos modelos, porque as árvores têm de diversos modelos. Tem árvores de todos os tipos. E aí o festão é algo que você usa para decoração do ambiente, mas que você consegue fazer um truque na árvore que tem poucos galhos, que eu chamo de árvore pelada. Então você consegue fazer um truque comprando o festão mais próximo da árvore que você tem. Isso é bem importante, porque não adianta você comprar um festão diferente, senão vai fazer um efeito contrário. Mas a ideia de usar o festão na árvore de Natal é para encher. Então, se você já tem uma árvore cheia, não faz sentido nenhum gastar dinheiro com isso. Mas se você tem uma árvore pelada e quer encher, tem umas formas de abrir o galho que vai te dar uma dimensão mais cheia, mas o festão complementa. E você não precisa usar o festão nela inteira. Você tem uma forma de abrir que você consegue melhorar o topo e você usa o festão da metade para baixo. Então, o festão é uma ilusão de ótica ali que a gente coloca para tirar a profundidade e evitar de ficar aqueles buracos nas árvores, porque, em geral, as árvores mais bonitas são as árvores mais cheias. A pergunta vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Se o Instagram deixar, a gente deixa gravado também lá no IGTV. Que a organizar é a Jane. Então, Jane, já que você está montando a sua árvore, quando você terminar de montar a árvore, tira a foto, coloca lá no Stories e marca a gente aqui do Fala IPO para a gente ver como ficou. E, assim, a gente teve um papo super ótimo aqui com a Ju, né? Tô querendo que a Ju participe da live do Fala IPO há muito tempo. Eu consegui pegar um tema aqui, ela viesse aqui como entrevistada e não entrevistadora. Eu quero agradecer a Ju por participar aqui com a gente do Fala IPO e dar suas considerações finais, que a gente já está aí com uns 2 minutinhos para fechar aqui a live. Se o Instagram deixar a gente continuar, a gente continua. Então, meninas, sobre a árvore de Natal, a Mônica querida falou, eu chamo árvore de Zelle Bündchen. A questão do festão, será? Bom, pelada, eu convido vocês... né? Deve ser a árvore pelada, que é magrinha. Árvore pelada, árvore pelada! Bom, então, eu convido vocês para minha live para saberem mais detalhes de como montar. E eu vou fazer, não sei se vocês sabem, eu faço mentoria de organização de mudanças residenciais. E eu vou fazer a última turma agora em janeiro. Quem quiser se especializar, é uma mentoria de 15 dias. É porque meu nicho de mercado não é Natal, né? Eu usei essa oportunidade aí por conta do final de ano. Mas eu hoje me encontrei como no nicho de mudança, porque mudança é de fato o momento que você consegue transformar o cliente. Então, se vocês conhecerem alguém que queira participar e conhecer mais sobre mentoria de mudança, é só mandar um WhatsApp. Vai ser em janeiro. E eu espero vocês essa semana para falar mais um pouquinho de árvore de Natal. Se vocês tiverem dúvidas sobre árvore de Natal, pode me chamar no WhatsApp. Vocês sabem que eu falo mesmo. E fique à vontade, continue seguindo a gente aqui no Fala IPO. A cada 15 dias a gente vai entrevistar. A próxima entrevistada será a Lili Lacombe e com mesa aposta, né, Tati? O Instagram não barrou a gente vai continuar falando aqui um pouquinho mais, dando os agradecimentos. A gente já passou de dar 1 hora. Eu posso dizer, por experiência própria, que a mentoria da Ju é realmente sensacional, né? Eu fiz uma reciclagem com ela, essa última turma que teve, eu participei. E também dou uma palhinha sobre precificação, né? Vou jogar aqui meu peixe, né? Então, eu dou uma palhinha ali, a gente na mentoria sobre precificação fala um pouquinho para vocês, ajuda vocês também.
Então, acho que vale a pena quem está entrando nesse nicho, que tem experiência como a gente falou, né? A gente tem que ter uma experiência base em organização residencial para você fazer uma mudança, né? Não é só a questão de gestão, você realmente precisa entender todos os detalhes, assim como montar uma árvore, você precisa dos detalhes para você fazer uma mudança, você precisa também dos detalhes. Então, a Ju dá o passo a passo, o detalhamento, assim, a experiência é muito bacana mesmo, então vale a pena quem quiser, tá? Só que, Tati, só um pouquinho, como eu Fala. tô vendo um monte de amadinha aí que eu conheço, que não, ou já é organizadora de mudanças, ou não se interessa pelo nicho, chama as amigas. Fala que a tia Juju vai fazer a última mentoria, porque é a última, por conta do formato mais simples. Ano que vem eu vou reformular completamente, e aí acho que é uma grande oportunidade de aproveitar esse momento. Então, chama as amiguinhas para falar com a tia Juju lá sobre a organização de mudança na mentoria, é só passar o WhatsApp. E a árvore de Natal, já que a gente ficou, que é o tema, alguém tem dúvida sobre o serviço? Não digo nem de montagem, porque a gente vai falar só disso no meu Instagram. Mas alguém tem dúvida aí do serviço de compra? Porque, gente, são 3 serviços, eu não sei se ficou claro aí. Um é a consultoria de compras. A Lili tem que ver o Instagram da Ju. O Instagram da Ju. Ó, o primeiro é a consultoria de compras, que você pode só falar como ir comprar sozinha ou acompanhada com a cliente, tá? A segunda é a montagem propriamente dita. E a terceira é a desmontagem. Alguém ficou com dúvida nisso aí? Nesses 3 serviços que a gente pode oferecer nesse mercado? Vê pra mim aí, Tati. Aqui a Nath está Sim. perguntando se você compra tudo no mesmo dia ou em mais dias. Então, até então, nesses 2 anos onde eu me aventurei nesse mercado, eu fui contratada por conta de ter a expertise do Saara. E assim, eu já passei um dia inteiro no Saara para que fosse feito num dia só. E sim, eu me proponho de fato fazer em um dia, porque o Saara é um celeiro para mim muito, muito fácil e não faz sentido voltar, a não sei que eu tenho um compromisso. Mas eu me organizo para fazer todas as compras. O que pode acontecer de não ser no mesmo dia é se você for fazer compras em lugares diferentes. Você vai talvez na loja americana, na Regina, na Papelex. Ou seja, essa coisa de você ir a vários lugares, obviamente, vai fazer você demorar mais para comprar. E isso tem que entrar no seu preço. Porque eu tenho um valor fixo de compras de X horas do Saara. Mas se eu fosse comprar, por exemplo, para mais árvores, para um empreendimento que fosse 3, 4 árvores, por exemplo, e de lugares diferentes porque eu não achei, eu já tenho que prever isso para passar o orçamento. Porque isso vai demandar mais tempo, transporte, e lembrando que dependendo da quantidade de coisas que você vai comprar e se a árvore estiver incluída, você precisa colocar o táxi se você não estiver fazendo o seu carro, ou seu combustível, fora a parte a sua consultoria de compras, porque se a sua cliente é do lado da sua casa, não faz sentido estar no seu preço fixo o transporte. Até porque você pode gastar R$ 100 de transporte e R$ 10 de transporte. Então, eu tenho meu preço de compras que é fora ao meu transporte. E por isso que é 100% personalizado. O que eu tenho claro para o cliente quando eu vou falar com ele? Que é quanto eu cobro, a minha expertise, a montagem e a desmontagem e os artigos de Natal com média de preço. Isso digamos, são as ferramentas que você tem que ter para que aumente a sua chance de fechar. Fora isso, pode ser conversado, negociado, outros dias e tal. Mas se você tiver que... faça de tudo para comprar no mesmo dia, no mesmo local, porque, assim, é trabalhoso demais você ficar indo em vários lugares para comprar meia dúzia de bola porque você não encontrou. Assim, você vale a pena isso para você? Se valer, ótimo, mas se não valer, não se ofereça para tal, sabe? É o que eu acho, pelo menos. Assim, o pessoal tá perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Se tudo der certo com o Instagram, né? Pela gente vai ficar. Normalmente a gente deixa no feed alguns dias, mas no IG
no IGTV, ele vai ficar lá, tá? A gente tá deixando todas as lives lá, a princípio, então vocês fiquem tranquilas, não é só 24 horas, tá? E aí a Nath tá perguntando aqui, assim, você falou que seria tudo num dia e você dá uma certo norte do que você vai comprar para o cliente. Se você não consegue encontrar aqueles itens, ou tem um item específico, muito específico, que a cliente quer, como é que você faz? Você vai em outro dia, você informa que não teve, você troca por outro, dá opções, como é que você faz nesse caso? Eu já pergunto o que eu faço se eu não encontrar o artigo. Então, no caso, por exemplo, se eu não achar a cor, a maioria dos artigos na cor, uma cliente quer uma coisa típica, rosa e azul. Não é tão simples. Prata, dourado e vermelho é muito mais simples. Mas o rosa e azul não é. Então, eu pergunto, se não tiver rosa, pode ser rosé? Se não tiver rosa, rosé, pode ser. O que pode ser? Da mesma forma, o azul, os tons de azuis. Eu preciso sair de lá com esses talvez. E uma coisa que eu não falei, que é bem importante, é avisar a hora que você vai estar fazendo as compras para que a cliente esteja disponível, porque você precisa trocar com ela quando não tiver. E algumas substituições. Isso é bem importante. Então, quando eu vou no Saara, por exemplo, eu falo, olha, eu vou chegar às 10, vou fazer uma pesquisa específica, me atende a partir de, sei lá, meio-dia, eu já vou estar falando com você. Fica ligado, porque se não tiver um tom ou outro e eu tiver dúvida, e para a gente tentar substituir juntas. E assim, de fato, assim, na pandemia, o ideal é que ela vá com a gente, tá? Porque é muito pessoal. É isso que eu ia perguntar. Elas querem ir com você? Elas normalmente falam que vão. Mas a pandemia não deixou. Elas querem. E é muito melhor, é muito mais produtivo. Mas com a pandemia, elas não estão saindo de casa. Então, nesse caso, eu peço para elas ficarem atentas ao WhatsApp e às ligações para ver se eu consigo fazer alguma troca ali naquele momento. E por ela não ir, algumas coisas ela vai ter que absorver. Só que quanto mais você conversar, mais fácil vai ficar você acertar. Claro que você pode errar, óbvio. Mas o fato dela estar ligada no telefone vai fazer você falar do tipo, olha, eu achei esse tom aqui, tudo bem? Ah, eu gostei, não gostei. Sei lá. É importante ela estar ligada se ela não vai. Mas o melhor dos mundos é ela ir. É muito difícil você comprar tudo às cegas. A não ser que ela não tenha muito critério. Ah, eu confio tanto em você, eu gostei dessa árvore aqui. Então você sai de lá, pelo menos, com algumas, com fotos de referências para ela. Porque aí você passa a comprar algumas coisas que não é só o seu gosto, mas que ela te mostrou que ela gosta. Então fica mais fácil. Mas não é fácil, tá? E é típico a cliente não ir. E nesse ano, vai ter o tour pelo Saara de Natal? De jeito nenhum. Já tem, não tem Nem como, o Saara tá virtual? pelado. Eu já fiz até, o Saara tá pelado, tudo que acaba tá indo embora. Eu acredito que o Saara vai voltar se a gente continuar com essa questão da vacina e não tiver nova onda e etc. Eu não posso falar mês, tá? Eu tô chutando março. Fevereiro eu nunca vou ao Saara em fevereiro, nem em janeiro, porque fevereiro é carnaval, é muito quente. Janeiro, ou eu tô viajando, ou muita gente tá viajando. Então eu paro em dezembro no geral e volto em março, em geral, tá? Acredito que se o Rio de Janeiro estiver ok, eu vou voltar em março, mas de fato eu quero voltar ao tour pelo Saara quando os fornecedores, as lojas tiverem começado a receber. Para vocês terem uma ideia, gente, os próprios fabricantes de produtos organizadores, como a Paramount e a Arte, pararam as suas fábricas de setembro e outubro. Ou seja, os produtos que vocês estão encontrando no Rio de Janeiro, na hora que acabar na loja, vocês não vão encontrar mais. Até eles voltarem a entregar. Da mesma forma a ON. Então, eu só vou voltar o tour para que seja bacana para as clientes, não para mim, porque para mim é fácil ver e falar. Mas tem que ser produtivo e interessante para elas. Não faz sentido eu levá-las só porque eu quero ganhar e não ter nada para oferecer. Né? Não faz sentido. Então, o Tour pelo Saara, de fato, vai voltar
quando eu voltar a lançar e ver, olha, tá todo mundo recebendo, então vamos voltar. Porque senão não vai fazer sentido. Tá muito, muito pelado. Tá triste até de ver. Porque tudo tá acabando e não tem reposição. E a informação que eu tô tendo, não só dos fabricantes como dos lojistas, é que tudo que vai chegar, quando chegar, vai ser mais caro. Por conta da pandemia, né? Então, assim, vai ser a partir do que aconteceu hoje, esse ano na pandemia, as ações extras que você tem que fazer para que as coisas cheguem assim, menos contaminadas ou diárias, porque você tem países que não deixam transitar mercadorias e tal. Então, assim, vamos torcer para que a gente volte aí em algum momento. Eu não acredito que em março já vai voltar com tudo, não. Eu acho que ainda vai demorar um ano para as coisas se restabelecerem, né? Ainda mais que o nosso presidente, não vou entrar em política, mas não querendo nem que a vacina entre no país, né? Mas não vamos entrar em política aqui é a organização. Vamos ficar nesse âmbito da organização. Então, assim, o pessoal está super agradecendo aqui. Quem já tem árvore, gente, posta a árvore, marca a gente. Enfim, dá as dicas também. A gente quer ver as árvores de vocês aí, compartilhando com a gente nos stories, marcando aí o Fala IPO nessa live, que foi super legal. Assim, como eu falei, realmente, eu não monto árvore, eu não tenho esse hábito, né? Não é a minha religião, né? E tal. Mas, assim, eu já fui a várias casas de amigas, eu tenho amigas que têm, acho lindo, né? Essa ocasião, essa reunião de família. Eu acho que realmente as pessoas que têm essa fé devem sim montar isso, né? Criar esse elo de família, principalmente agora em pandemia, que as famílias talvez não se reúnam, né? Algumas já estão se reunindo, mas algumas não se reúnam, então se você tem um núcleo familiar, você tá junto, montando, vai lá na live da Ju, vê nos detalhes, mínimos detalhes da montagem. Vai ser quinta ou sexta. Quinta ou sexta-feira, 5 horas da tarde. Eu só vou ajeitar isso, mas vai ser quinta ou sexta, como montar a sua árvore. Isso, olha lá que você vai botar amanhã essa informação, Ju? Vou, amanhã. Amanhã vai estar lá no feed do Ju Maranhão Organizer, então olha lá o feed dela. A gente reposta aqui no Fala IPO para vocês também, tá, gente? Então a gente falou aqui sobre realmente esse mercado, essa possibilidade de trabalho, de serviço para os seus clientes, até para clientes de organização que já conhecem vocês também, né? Então, não importa se é mini a árvore, se é gigante a árvore, tira a foto e manda pra gente. Né? Então, Ju, obrigada por você participar aqui como entrevistada do Fala IPO. Né? A nossa próxima live, live padrão, terça-feira, vai ser no dia 15, sobre mesa posta. A gente seguiu esse tema de fim de ano, então a gente vai falar com a Lili Lacombe sobre a mesa posta. E a gente aí no meio tempo aí também tem um sorteio com a Magali Bernal, dos gabaritos personalizados. A gente vai ter uma live com ela no sorteio no dia 7. A gente aguarda vocês. Muito obrigada por participarem. E qualquer dúvida que vai... Obrigada pelo parabéns, pelos armadilhos. Obrigada por tudo. Se vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa, especificamente o serviço de organização de montagem de árvore, manda o WhatsApp. Mas sobre a montagem, eu vou tirar todas as dúvidas durante 1 hora numa live na quinta ou na sexta, às 5 horas da tarde, lá no meu Ju Maranhão Organizer. Muito obrigada e continue seguindo o Fala IPO.